estando diretamente, né? Mas o que a gente consegue auxiliar no processo para você conseguir fazer esses clerkships ou observerships, a gente consegue auxiliar. Não é necessário, pelo que eu entendi, que seja um treinamento hands-on, pode ser observership, mas você talvez precise de uma ou duas inserções, pelo menos, preferencialmente universidades americanas, para que isso seja levado em consideração. Não sei se a Bianca quer colocar alguma outra coisa nesse processo, você já teve alguma outra experiência? Não, por enquanto acho que é isso mesmo que você falou, né? A gente sabe que tem essa questão legal, né? O impedimento que é muito importante, então sempre que a gente fala, inclusive, de vir para cá, a gente sempre prefere usar o termo Observership, porque a exatamente. gente sabe que clerkship subentende um hands-on, né? Algo prático que realmente não acontece. Mas se você depois quiser entrar em contato comigo, Isabelle, eu tô com isso dentro da minha pauta de trabalho para as próximas semanas, para ver se tem alguma outra coisa a mais que eu consigo te ajudar, tá? Ah, perfeito. Muito obrigada pela Tá explicação. bom? Imagina. Se você quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar o meu e-mail aqui, e aí você me manda um e-mail, a gente vai conversando. Seria ótimo. Muito obrigada. Imagina. E tem uma outra pergunta, tem uma outra pergunta aqui no chat, que é em relação a profissionais não médicos já formados, se existe algum tipo de parceria. Então, o escritório de internacionalização, ele trabalha não só com a faculdade de medicina, apesar de primariamente a faculdade de medicina, mas também a pesquisa e a pós-graduação, né? Então, a gente já, inclusive, recebeu pesquisadores não médicos e a gente pode auxiliar pesquisadores não médicos também nesses intercâmbios. Então, sim, o escritório está aberto para isso. É lógico que a gente tem um limite de atuação mais relacionado a ensino e pesquisa, e então não é que a gente vai fazer parceria entre as diversas áreas do Einstein, assistenciais e outras áreas de outras universidades. A gente está falando em pessoas, pesquisadores, alunos que a gente pode auxiliar. Os pesquisadores que vieram, né, como você comentou, sem ser da área médica, foi exatamente para trabalhar na parte de pesquisa, né, pesquisa de bancada, pesquisa experimental. Então, são alunos, pode ser de mestrandos, doutorandos, enfim, pós-docs, mas é isso, lembrando que tem a parte de pesquisa e a parte de ensino. Acho que a Gabriela também tem uma pergunta. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Catarina, na verdade, ela é a Gabriela, mas ela também tem uma pergunta, mas antes eu queria saber um pouquinho mais a burocracia do Einstein em si, em relação a faltar aulas, tipo, dias no internato, sabe? Porque a gente está entrando o semestre que vem, e se quiser fazer um observership ou alguma coisa de férias e que acabe pegando, sei lá, uma semana do internato, ou algo do tipo, eu tenho um pouco de medo dessa flexibilidade do Einstein mesmo, sabe? Que é uma coisa que eu fico um pouco em dúvida. Tá. Então, assim, a gente está tendo algumas experiências com isso, com alunos nossos, inclusive do programa de MD-PhD, que estão voltando e talvez precisem retornar para Case Western para finalizar alguns dos seus experimentos depois. E a gente entende que para quem tem um planejamento de sair do Brasil, fazer uma residência fora, essas exposições internacionais são fundamentais e nem sempre o momento que a instituição que você quer ir pode te aceitar é o momento de férias daqui, né? Então, a gente tem uma certa flexibilidade nesse sentido, tá? É lógico que cada caso é estudado individualmente, mas a gente consegue, sim, de preferência, lógico, ajustar a data do opcional para que seja uma data que permita que você vá fazer essa inserção fora, mas se não, ainda assim não for possível e não for possível fazer nas férias, eventualmente o que pode ser feito é você fazer o seu intercâmbio fora, perdendo o teu estágio de fato do internato e ter que repor este estágio depois, né? Aí o que vai ter que ser feito é um ajuste de reposição. Tá bom, obrigada. Imagina. A minha dúvida ficou um pouco sobre o estágio optativo do Einstein. Assim, se a gente escolher, por exemplo, fazer um observership no período do estágio optativo, isso seria possível ou vocês só aceitam tipo internship mesmo?
Não, é totalmente possível. A gente, inclusive, um dos nossos alunos do MD-PhD está voltando agora, ele está voltando para o Brasil, vai voltar depois para Case Western no período do estágio opcional dele e vai fazer a pesquisa dele como estágio opcional. Então, isso é possível. Mas, mais uma vez, o que eu sugiro é que quando vocês tiverem uma ideia, tiverem um plano, discutam com a gente, né, com a coordenação da faculdade, para ver se isso se encaixa dentro do que a gente considera que é possível ou condizente com o estágio opcional. Mas pode ser um estágio opcional de pesquisa, pode ser um estágio opcional clínico, hands-on ou não hands-on, pode ser só um... Tá, e mais uma pergunta, desculpa. Eu até falei com a Bianca sobre a plataforma mesmo que vocês tinham falado, não sei como pronuncia, aquela VSLO. VSLO. E eu comentei com ela e eu fiquei um pouco em dúvida, assim, sobre a burocracia mesmo, porque lá eles têm vários pré-requisitos, eu tinha visto, precisa do TOEFL e tudo mais. Eu queria saber se eu poderia conversar com vocês sobre isso, de como aplicar e se alguém já passou por esse processo através dessa plataforma. A plataforma que a gente percebe é que, como a Luísa falou, são muitas faculdades, né? Então, na verdade, é um grande anúncio de muitas instituições cadastradas. E cada uma tem a liberdade de fazer o seu processo, né? Então, não sei se você já fez essa busca, você vê que, inclusive, tem taxas diferentes, né? Valores diferentes, documentações diferentes. Então, o que a gente sabe é que você consegue fazer, inclusive, tem muitos filtros que você consegue aplicar para tentar procurar, né? Fazer essa busca com o que mais parece com o que você quer, e realmente varia muito. A gente não teve nenhum estudante ainda que foi pelo VSLO com a gente ainda, né? A gente tem alguns que tentaram vir, que participaram de um processo, que acabou que no final não foram aprovados, mas a gente tem estudantes que começaram todo esse processo. Então, a gente também, o Einstein como instituição, tem também toda a sua documentação, todo o critério que a gente segue para fazer esse processo seletivo. E mais uma vez, assim, muitos alunos aqui da faculdade já fizeram estágios observacionais fora, e todos eles, de alguma forma, fizeram contato através de algum professor, que foi a forma que eu fiz contato, a forma que todo mundo aqui fez o contato, antes de ter uma plataforma de anúncios, né? Então, assim, é um professor que te indica, e às vezes é um processo mais fácil isso do que, de fato, a plataforma. A gente coloca vocês na plataforma porque, de fato, pelo menos cria uma opção a mais para vocês, e vocês têm uma visibilidade melhor do que existe de disponível, né? Mas eu acho que isso não invalida a busca via conhecidos, pessoas próximas que já possam eventualmente fazer um shortcut. Com certeza, acho que é interessante isso, para você conseguir ver todas as possibilidades, né? Você vai ver que tem locais no mundo inteiro, então você consegue ver mais áreas específicas, mas de repente, se você já está com foco em algum local, alguma universidade específica, algum país também, é isso que a Luísa falou, a gente tem muitos contatos que a gente mantém, né? Que a gente tenta cada vez mais aumentar essa colaboração, então a gente também consegue dar esse apoio, de repente, via, né, diretamente com esses contatos que a gente já desenvolve há bastante tempo e vem E às cada vezes a vez burocracia mais... é até menor, Exato, né? Então, às você vezes, consegue... eu nunca precisei apresentar um TOEFL ou certificação de Cambridge para conseguir fazer os meus estágios opcionais. Tá, então a outra pergunta que eu ia fazer era justamente isso, porque eu fiquei ansiosa, que como tá próximo, não tão próximo, mas tá próximo. Aí eu já tava correndo atrás de ver alguma coisa do TOEFL e um curso preparatório, então vocês acham que se eu acabar correndo por esse lado de, tipo, conversar com o professor e ir atrás disso por meio de um professor, eu não precisaria correr atrás de uma certificação, é isso, né? Que não é certeza, né? Como eu falei, varia muito de acordo com a instituição. A mesma universidade, inclusive, tem departamentos diferentes, né? Que tem liberdade de pedir documentações diferentes. Exato. Então, o que a gente vê pela nossa experiência é que facilita muito, né? Todo esse processo, se é via um contato direto, mas não é certeza que você não vai precisar, né? Entende? De uma certificação da língua, por exemplo. Sim, gente, obrigada. Desculpa. Obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, enquanto o pessoal vai pensando, eu tenho algumas perguntas aqui. Eu gostei muito da apresentação de vocês, quando você foca na questão do aluno ir para fora, não apenas como se fosse uma tratativa de negócio, né, de
ele melhorar a carreira dele por melhorar ou por fazer a pesquisa, por fazer a pesquisa. Mas tem muito mais coisas envolvidas, como você falou. A questão de você fazer conexões com pessoas, que eu acho que isso que é o mais importante, né? Da saída para fora do aluno da Medicina Einstein, ou aluno de qualquer área do campo hospitalar, o farmacêutico, o enfermeiro, o nutricionista que tenha vontade de fazer isso. As experiências em termos culturais, que você deixou bem claro, então você foi para o Canadá, Inglaterra, voltou de novo para os Estados Unidos, em Boston, e vai entendendo, né? Ou seja, tem mais de 20 anos aí de experiência, entendendo os diferentes momentos, porque tem várias diferenças também, não só do país, mas o país e naquele momento em que você acabou embarcando nessa viagem, como desde 2000 no Canadá. Desde 2000, é. Desde 2000. E a questão da As meninas aqui não eram nem nascidas, eu acho, se bobear. Então, você sabe que tiveram duas alunas, eu não vou falar o nome, que eu comecei a falar de SARS-CoV-2 para cá, SARS-CoV-2 para cá, e falei de SARS-CoV-1. Elas ficaram me olhando. Eu falei, onde é que vocês estavam em 2003? Uma delas falou que tinha nascido, e a outra estava ainda no universo. Então, é engraçado, a gente precisa tomar cuidado com essas datas, porque eu também A gente acabei... acha tão próximo, né? Eu acho muito próximo. Eu vou fazer 50 anos esse ano, eu acho muito próximo, 2000. Mas é isso, brincadeira da parte, assim, eu acho fantástico isso, porque aí você tem a construção da sua família também, todo esse universo aí de viagens. Eu acho que essa é a mensagem que eu acho que deve ficar mais forte para os alunos, é isso, é a conexão com pessoas, não só você se preocupar com a sua pesquisa. É óbvio que a pesquisa, a sua carreira profissional, você tem que se preocupar, mas tem muito mais coisas além. E você falou também do seu marido, e eu também concordo, e isso eu posso falar por mim, a questão da autoconfiança, para você voltar e tentar ser um ser humano melhor também. Eu sou médico e eu queria ser um médico melhor para os meus pacientes, é o que todo mundo quer também para a sua vida. E dentro desse contexto, a gente está falando com alunos, né, que querem morar fora ou ter experiências fora, alunos da iniciação científica do Einstein. Como é que funciona a parte de divulgação, por exemplo, do programa do MD-PhD, uma vez que, pelo que você falou, tem 2 vagas por aluno? Como é que é a concorrência em relação a isso? Qual que é o momento da divulgação? Porque tudo é muito novo ainda, é uma faculdade nova. Eu comecei, acho que em 2020, orientar os primeiros alunos da Medicina Einstein, e quando eu falava para eles, eles nem sabiam que existia o programa MD-PhD, né? E um deles estava no... Eu vou falar por anos, vocês falam em semestre, mas ele estava no equivalente a 5º ano. Ele falou, olha, nem sabia. Mas é claro, porque é muito novo, óbvio. Mas agora está muito mais divulgado. Mas qual que é o momento que vocês estão abordando esse aluno dentro da faculdade? Eu vou falar um pouco e depois eu vou deixar a Bianca falar, porque quando eu assumi aqui o escritório de internacionalização, já estava no meio do processo seletivo do aluno desse ano. Mas, então, assim, o programa de MD-PhD, teoricamente, é feita uma apresentação sobre ele toda vez que entra uma nova turma na faculdade. Então, no momento em que é falado sobre a iniciação científica, que é falado já logo no começo da faculdade, é falado sobre a existência do programa MD-PhD. Também no Canvas de todos os alunos existe uma parte específica de internacionalização, que talvez nem todos tenham visto, mas está lá. Está lá descrito o programa MD-PhD, está descrita a plataforma VSLO, está descrito o e-mail, a nova forma de contato com o escritório de internacionalização, isso está tudo no Canvas, e que inclusive a gente está atualizando agora. Inclusive o nosso site a gente também está atualizando, estamos em processo de ajuste disso tudo. Mas, teoricamente, eles deveriam saber disso desde o 0 minuto de entrada na faculdade. Depois, a cada ano, existe uma liberação de um edital para o programa de MD-PhD para o processo seletivo.
E aí a gente faz uma divulgação seletiva para as turmas que seriam elegíveis para o programa de MD-PhD. Então, aí a gente vai fazer uma divulgação específica para o terceiro, quarto semestre, isso? Quarto semestre? Quarto e quinto, né? Quarto e quinto semestre. Então, aí a gente faz uma divulgação específica para o quarto e quinto semestre, dizendo, estamos abrindo o edital MD-PhD. E aí, assim, as pessoas se inscrevem. Habitualmente, não é muito concorrido. Não, me corrija se eu estiver errada, Bianca, mas assim, nessa apresentação que foi até a Vivi que fez antes para os alunos, uma apresentação inicial foram em torno de 12 pessoas que quiseram saber mais informações sobre o programa, mas que efetivamente se inscreveu foi um. Que aí teve isso mesmo, aí teve a segunda apresentação, né? Que já caiu para quatro estudantes. E aí, assim, o nosso ponto nesse momento é entender quais são as barreiras para os nossos alunos para a internacionalização, porque é um projeto muito legal, né? Assim, se eu tivesse tido na minha graduação a oportunidade de fazer um MD-PhD desse, com a Case Western, em Cleveland, putz, com bolsa, né? Eu teria adorado, mas o que acontece que a gente tem, sei lá, 120 alunos e a gente tem um inscrito, né? Então, existem, lógico, barreiras para o processo como um todo, né? A gente não tem como ignorar o fato de que você atrasa 2 anos o término da sua faculdade. Então, você atrasa 2 anos a tua independência financeira, né? Ficar 2 anos longe da família não é trivial, né? Ficar 2 anos só fazendo pesquisa, e muitas vezes uma pesquisa de bancada, que às vezes não é o que o aluno gosta de fazer, ele gosta de ver gente, ele gosta de fazer pesquisa com um estudo clínico, enfim. Aí talvez ele não se motive. Então, a nossa meta agora, para os próximos meses no escritório, é exatamente criar um portfólio maior de programas que consiga se adequar às diversas realidades e interesses dos nossos alunos, né? Então, programas mais curtos, que trancar 6 meses na faculdade é uma coisa, trancar 2 anos na faculdade é outra completamente diferente, né? Eu, quando fui para os Estados Unidos ficar 1 ano em Boston, o dólar estava 2, agora o dólar está 5,5, né? Então, isso faz muita diferença, né? Então, programas mais curtos, programas com enfoques diferentes, e aí a gente vai criando um portfólio que mais pessoas possam ter interesse, não só interesse, mas que seja viável para mais pessoas também. Tem a pergunta da Gabriela agora, obrigado. É só, na verdade, uma opinião, assim, eu não sei se a minha sala acabou sofrendo por estar meio na pandemia, no terceiro, quarto semestre, mas para a gente não foi tão, assim, eu acho que dependeu muito da iniciativa dos próprios alunos de irem atrás e procurarem alguma coisa, será que tem alguma coisa no Canvas? Então, assim, para turmas futuras, eu acho que vale até uma apresentação presencial, assim, sabe? Porque grupo de avisos de WhatsApp, a gente recebe tanta coisa que acaba ficando um pouco perdido. Canvas também tem tanta informação que eu acho que uma apresentação presencial em algum momento, assim, passar na sala, falar 2 segundos, seria uma boa para incentivar, porque eu tenho certeza que tem muitos alunos que gostariam, que teriam visto, teriam aplicado, e que acabaram não tendo tanto uma proatividade de ir atrás e saber que existe o projeto. É verdade, isso que você falou é super importante, né? A gente até conversou bem no início da faculdade, quando vocês têm a visita, acho que é da Juliana, né? Que é responsável pela iniciação científica. Então, a ideia já é ir com vocês exatamente para explicar, falar um pouquinho mais desse programa, né? Do MD-PhD. Mas acho que o que ela está falando é de depois de reforçar, porque... Sim, continuar reforçando. Quando eles são calouros, a coisa se perde ainda Sim, no meio de tantas informações. Com mais frequência, né? E a questão do site que você comentou, há um tempo atrás a gente não tinha o site, né? Então agora existe uma abinha que fala sobre isso. A gente está, inclusive, terminando de atualizar, trabalhando nisso, fazendo vídeos, mas é um outro local bem interessante que a gente consegue deixar todas as informações fala um pouquinho também do VSLO, enfim, tem bastante coisa do programa, é bem interessante. Eu entrei por transferência, né? Na época eu fui a primeira a, de fato, entrar por transferência. Hoje em dia tem mais gente, então eu perdi esse primeiro encontro. Então acho que é uma coisa legal de se pensar também para essa galera que está entrando depois e fica um pouco perdida.
Por exemplo, a gente vai agora divulgar essa parceria que a gente está fazendo com a Universidade lá de Dubai, a Mohammed bin Rashid. Então, assim, a gente vai começar a divulgar de uma forma um pouco mais sistemática todas essas opções que a gente tem de internacionalização dentro da faculdade. Acho que a Larissa também tem uma pergunta. Não é bem uma pergunta, a gente está no 4º semestre, então a gente só queria corroborar um pouco com isso que a Kati falou, porque mandaram mesmo o link acho que teve uma apresentação no Zoom mesmo, mas esse link às vezes era mandado no grupo da sala na hora da apresentação, então muita gente não tinha se preparado e acho que ficou um pouco corrido. Então, mais um feedback mesmo. Eu cheguei aí na reunião também e o que eu senti que faltou é que tinha muita gente interessada, mas que mesmo que quisesse continuar com o processo, não dava mais, porque ele iniciou mais a tempo e já precisava do projeto, né, para conseguir ir para lá. E aí eu senti que poderiam dar mais informações até antes do 4º semestre, para já irem se preparando. Tá bom. Foi uma das coisas até que eu conversei com a Bianca na hora que eu entrei no escritório, foi que, de uma forma geral, a gente acaba fazendo o processo meio cedo para o aluno, porque a gente está fazendo o processo de um aluno agora que vai daqui a 1 ano e meio, né? Então, é meio cedo, só que, por outro lado, a gente já exige que ele tenha toda uma formação de pesquisa, que ele tenha uma iniciação científica robusta 1 ano e meio antes dele ir para lá, né? Então, para a gente conseguir que esse aluno preencha os pré-requisitos, ele precisa saber, no 0 minuto da faculdade, que ele precisa fazer uma iniciação científica robusta e ter uma inserção forte em pesquisa já logo dentro do primeiro semestre, porque, assim, geralmente o que acontece é que a gente vai se aclimatizando, né? Então, no primeiro semestre você está lá meio perdido, o que é isso aqui, onde que eu tô, o que eu tenho de opção para fazer. Aí, no 2º, 3º semestre, é que você vai começar a buscar uma iniciação científica, e aí não dá tempo de você já ter feito uma iniciação científica robusta na hora do processo seletivo do MD-PhD, né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, azeitar melhor esse processo para a gente conseguir ter mais candidatos. Eu acho que essa também é uma outra barreira. E até eu passei em umas listas um pouco depois, então, quando eu entrei, já tinha passado, acho que 1 semana de aula. E não sei se essas apresentações foram na primeira semana, mas eu não vi nada disso, nem de iniciação científica. Então, também eu fui meio que aprendendo com alguns amigos, falando com alguns professores. Então, nunca teve nada muito consolidado, assim, quando é isso. Agora, acho que a Ju Magdalão fez algumas conversas por fora, assim, que foram super interessantes, mas até acho que isso, no começo mesmo, primeiro semestre da faculdade, pelo menos para mim também foi uma coisa que faltou. Beleza, e esse é um feedback bem importante para a gente, né? Que a gente pensa em diferentes estratégias. A gente falou exatamente disso, da importância, né? De logo no início vocês ficarem sabendo, porque senão depois isso, a gente não tem tempo, né? Não tem prazo de conseguir com que tenham interessados. E é isso, é um processo muito bacana, é uma oportunidade realmente incrível. Então a gente adoraria que tivessem milhões de interessados. Mais alguma pergunta? Bom, eu tenho mais uma. Se não tiver outra, essa pode ser a última. Dentro daquelas perguntas que eu recebi desses alunos de iniciação científica em relação à história da divulgação, porque também, claro, é tudo muito recente, eu concordo 100% com vocês. Se eu tivesse, na minha época de aluno, um programa desses, eu não ia pensar 2 vezes. Eu iria. Aí vem meu ponto de vista para esses alunos que estavam comigo no Zoom. Quando você vai conseguir uma bolsa por 2 anos, totalmente financiada, que vai te dar o seguro-saúde, a passagem aérea ida e volta, o custo de moradia e mais algo que você precise. Para você, aí eu falei para eles o meu exemplo, a primeira vez que eu fui para fora, quando eu estava na Escola Paulista, foi Bolsa CAPES, eu apliquei um processo nacional, você tem que esperar aparecerem os editais a cada 3 meses, e a primeira vez que eu tentei, é uma bolsa de pós-doutorado, 2 anos também, eu tomei pau, rejeição. Aí você fica frustrado, porque você já está se desligando de todo mundo, achando que você vai conseguir. Aí eu tive que pedir uma reconsideração. Isso também orientado por um dos professores da Escola Paulista. Aí eu consegui. Mas tudo isso é muito traumático, entendeu? Pra você ficar imaginando. Então, você está num ambiente protegido,
né, e conseguir uma bolsa com tudo custeado e voltar ainda voltar para sua casinha, porque quando eu voltei, eu tive que me demitir e voltar a conquistar tudo de novo, né? Diferente do cenário atual, que o Einstein permite também a bolsa de pós-doutorado, né? Não é o tema daqui, mas eu peguei uma outra bolsa de pós-doutorado para vir para Iowa e eu voltei para minha casinha Einstein sem pedir demissão, diferente da primeira vez quando eu fui. Então, para o aluno, isso que está acontecendo, isso é uma coisa fantástica, que eu não sei se tem algum lugar do mundo que faça isso. Sinceramente, não sei. E aí, por que eu fiz todo esse discurso? Porque aí uma das alunas falou assim, poxa, Alexandre, mas você está falando isso, e se eu quiser, ela deu exemplo de especialidade, eu nem sei direito o que eu quero fazer, se eu quiser gastro e mudar para endócrino. Aí eu falei, mas qual que é o problema? Você está indo para fazer pesquisa, para você aprender um método científico, independente da sua especialidade. Então, a minha pergunta para vocês é isso. O que vocês responderiam para essa aluna? Qual que é a ideia de vocês? Bom, acho que eu vou deixar a Bianca também falar um pouco nesse sentido, porque ela fez uma mudança completa de carreira com base na experiência dela, né? A minha inserção, a minha ida no meu estágio opcional para Cambridge, quando eu estava na residência de clínica e eu já queria fazer pneumologia, ela serviu não só para me decidir, eu gosto de pneumologia, é isso que eu quero fazer mesmo, mas ela me ajudou a nortear como eu gostaria de exercer a pneumologia. Então, eu vi um modelo de assistência, um modelo de trabalho médico diferente do que é o nosso modelo de trabalho tradicional aqui no Brasil, né? Porque lá eles são NHS, né? Então, 100% quase na Inglaterra é público, né? O atendimento à saúde. Então, um modelo de trabalho muito diferente. Aqui, a maior parte dos médicos estão vinculados ao sistema de saúde suplementar, né? E aí é um modelo de trabalho como consultório privado, médico privado. E eu decidi, quando eu estive lá, eu falei, eu gostaria de exercer a medicina como é aqui. Não é a medicina privada que eu gosto de exercer. Então, eu decidi isso lá. Então, isso já me ajudou, já me norteou. Então, o que eu também não gosto de fazer, né? E eu acho que a Bianca pode falar um pouquinho da experiência dela também. Eu acho que é isso mesmo, a questão estritamente... o que eu quero dizer assim, a gente não precisa se ater àquela questão profissional, você tem que fazer aquela especialidade e só vai funcionar, só vai ter servido se você seguir naquilo. Porque é isso que a gente falou até agora, você vai ter milhões de portas vão se abrir, oportunidades que você não imaginava, você vai descobrir coisas que você não sabia, tanto que você gosta quanto que você não gosta, isso vai ajudar, inclusive, a nortear a sua vida. Eu sou bióloga de formação, então eu fiz mestrado, fiz doutorado no Brasil e fiquei um ano fora fazendo um doutorado de sanduíche. E a expectativa era, eu tinha que voltar para defender meu doutorado, porque ele era originalmente pelo Brasil. E o caminho natural seria o quê? Continuar um pós-doc. Então, eu voltei, defendi, tive um monte de propostas de pós-doc e não quis mais seguir no pós-doc. Eu sabia que eu não queria mais fazer pesquisa no Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu também não queria ficar fora para sempre, mas queria estar na área da saúde. Então, eu tinha essa certeza, eu queria estar envolvida diretamente com saúde. Então, acabei indo para uma organização não governamental de pacientes com câncer do sangue, trabalhando não na bancada, fazendo experimentos, que era o que eu fazia, mas toda essa bagagem que eu tive, essa experiência internacional, possibilitou que eu trabalhasse desde a parte de projetos, editais de pesquisa, até políticas públicas. Então, até isso eu fiz nessa organização. Então, foi realmente algo que, de início, eu nunca imaginei, não pensava, né? Não tinha isso tudo descrito e definido, e aconteceu de uma forma que não me arrependo de jeito nenhum, foi maravilhoso, foi muito proveitoso. E depois segui nessa parte, né, na área de saúde, só que não mais estando diretamente na bancada. E o tempo que eu fiquei lá fora, esse um ano, foi só em bancada, né? Era fazendo experimento, eu extraía RNA, trabalhava com expressão gênica diferencial. Então é isso, o conhecimento que a gente ganha, né? Que a sua visão de mundo amplia, as possibilidades que surgem, a capacidade que você adquire, a resiliência, né? E isso tudo você leva para o seu profissional e pessoal, independente de onde você esteja. Exatamente. Então, a gente entende que o ganho que você tem
Transcende o isso, simples fato de qualquer- fazer uma especialidade que você Isso, depois vá... Transcende a especialidade, é isso mesmo. A especialidade não vinha só um detalhe, né? Exatamente. Porque você ganha demais. Exatamente. Então, acho que É isso, isso. né? Olha, Não sei se a gente excelente. conseguiu convencer a aluna. Olha, vocês me convenceram. É, Não, quer mas dizer, o óbvio, o básico, não é aquilo que você acabou fazendo, é né? isso. E deu errado. Não. Quando você vai para uma experiência de internacionalização, você tem que manter a mente aberta, porque assim, tudo bem, exato. você tem um objetivo, a tua experiência de internacional, ela tem que ter um objetivo inicial, né? Mas você não pode parar nesse objetivo inicial, é manter a mente aberta, porque outras coisas vão surgir que você não esperava. E vai acontecer, é o caminho natural das coisas, Eu acho vai que acontecer. o objetivo inicial tem um momento que ele vira só um detalhe. Exatamente. Né? Então, de fato, eu defendi meu doutorado, a pesquisa lá foi sensacional. A gente tinha aulas com um prêmio Nobel, é uma coisa incrível, o relacionamento pessoal é realmente indescritível, mas o caminho depois não tem que necessariamente, né, ser aquela especialidade e acabou. É tudo muito mais amplo. vocês têm toda a razão. Eu acho que nesse processo não tem nenhuma perda, só ganhos mesmo. Isso ficou muito claro aí na apresentação de vocês. Bom, pessoal, olha, a gente já avançou nos 60 minutos, né, de conversa aqui do Einstein Connection. Foi maravilhoso, gostei muito de ter recebido vocês hoje aqui com todos os alunos e profissionais de saúde do Einstein, fora do Einstein, que participam com a gente. Enquanto vocês estavam falando, eu estava até pensando que para o próximo ano, de convidar vocês duas novamente, e aí trazer um dos alunos, quem sabe essa primeira aluna que está se formando agora, para ela trazer essa experiência dela, que nem vocês trouxeram, né? Até para que a gente aprenda e que outros alunos, os que estão aqui presentes, ou os futuros que vão entrar no Einstein, possam participar também. Foi muito bom mesmo. Como eu falei, a gente está quase chegando no segundo ano de Einstein Connection, e cada um é diferente do outro. Então, vocês só melhoraram aqui o Einstein Connection, não tenho dúvida nenhuma. Então, muito obrigado mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta, então vocês, por favor, encaminhem para a Jaciele ou para mim, que a gente encaminha, ou vocês podem encaminhar também diretamente para a Luísa e para a Bianca, se elas não se incomodarem. Eu vou colocar meu e-mail aqui, que as meninas estavam até precisando, né? Então, luisa.falcão@einstein.br. Pronto. Vocês têm meu e-mail aqui já no chat. Podem entrar em contato aqui comigo direto e a gente auxilia no que vocês precisarem. Tá bom? A gente está super à disposição. Eu agradeço, Alexandre, mais uma vez pela oportunidade de falar aqui no Einstein Connection. Fiquei feliz que a palestra foi bem aceita, porque assim, a minha preocupação era realmente mais inspirar as pessoas e trazer um pouco do porquê que a gente chegou até aqui e os diversos caminhos mesmo, e não uma coisa protocolar mesmo, né? A gente realmente acredita no que a gente faz feliz, porque a gente quer que os outros tenham as mesmas experiências ou experiências melhores do que a gente teve até, né? Então, obrigada mesmo pela oportunidade de poder falar aqui com vocês. Agradeço o convite, Alexandre. Obrigada a vocês todos, né, por estarem aqui assistindo. A gente fica assim à disposição. E-mail, enfim, o que vocês precisarem, a gente conversa e a gente vai buscando, né, formas de conseguir atender todos. Muito obrigado, foi excelente mesmo. Parabéns aí pela apresentação. Vocês conseguiram Parabéns, inspirar. meninas. Obrigada, Jana. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço, Tchau, tchau. tchau.